Seja muito bem-vindo ao Quê de Quadril, o podcast de quem faz e quem fez. Eu sou Suelen Rocha e aqui comigo o Dr. Marco Pedroni. Tudo bem, doutor? Olá, Suelen. Tudo bem e você? Tudo bem também. Então vamos lá, doutor. Estreia do nosso podcast Quê de Quadril. Vamos falar muito sobre cirurgia de quadril. Mas antes, conta pra gente, quem é Marco Antônio Pedroni, o Dr. Pedroni? Suelen, o Dr. Pedroni é um garoto que nasceu em Mandaguari, né? Interior do Paraná, 30 quilômetros de Maringá. Com 4 anos nós nos mudamos, meu pai e minha mãe nos mudamos para Maringá e foi onde eu cresci. E com 6 anos de idade eu acabei tendo uma doença no quadril. E essa doença foi um pouco tardia no seu diagnóstico, mas graças a Deus foi feita. E eu fui operado então, com 6 anos de idade. Pai agricultor, mãe do lar, né? Então tudo novidade, tudo difícil, tudo complicado naquela época. Então, nessa situação, eu fiquei, só para você ter uma ideia, eu fiquei 9 meses engessado as 2 pernas. Era o tratamento que era feito naquela época. Então, foi um sofrimento para os meus pais. Para mim, Suelen, eu sou sincero, eu nem me lembro direito dessa fase da minha vida. Mas foi por isso que eu cresci, então, acompanhando com médicos ortopedistas. E uma vez por ano eu tinha que ir aos médicos, fazer os meus raios-x controle. E aquilo foi me cativando, eu fiquei iluminado com aquilo ali. Porque, como eu falei, a gente vindo do interior, não tinha conhecimento, não tinha nenhum familiar que trabalhava efetivamente na área médica, a não ser um tio, mas morava em outra cidade. Então, aquilo me cativou. E desde criança, eu sempre quis ser médico. E dentro da medicina, eu sempre pensava em ser ortopedista. Mas quando eu entrei na minha residência médica, que eu comecei a passar por todas as áreas, pé, ombro, né, trauma, tumores, infantil, aí a paixão veio, né? Então, acho que aquele velho jargão de casa de ferreiro, espeto de pau, né, serviu para mim. E também, eu acho que uma frase muito legal que me falaram uma vez, do limão se faz uma limonada. E foi por isso que hoje eu estou aqui ajudando as pessoas que tiveram ou têm o mesmo problema que eu. Eu me dediquei 100% à cirurgia do quadril e às doenças do quadril. Mas do adulto. A parte infantil, não sei se é por causa que até eu, né, fiquei com essa doença, né, mas eu me dediquei à parte do quadril adulto. Doutor, é bonito de ver o senhor falando, sabe? O olho brilha quando fala. Isso é uma coisa que encanta a gente, né? Eu acho isso muito legal. Me conta um pouco, você falou que quando criança ficou com as 2 pernas engessadas, e isso era o quê? De cadeira de roda? Cadeira de rodas, cadeira de rodas. De cama? A minha mãe, meu pai mandou fazer uma, lá em Maringá, muito calor, muito quente. Sim. Mandou fazer uma daquelas camas ou macas, com aquelas, como se fossem cadeiras de plástico que o pessoal usa com aquelas fitinhas de plástico que era mais arejada, né? Sim, né? Porque calor, Maringá é muito quente. Eu fiquei com as 2 pernas engessadas, só deixando um buraquinho para fazer higiene pessoal e fazer as necessidades. Meu Deus. E o gesso meses. era pegava o quadril todo? Isso, da cintura, do umbigo, da cicatriz umbilical até os 2 pés. Meu Deus. Com um pau no meio para segurar as pernas abertas. Gente. É um gesso chamado gesso de Petri, que a gente chama hoje. É muito pouco utilizado. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Quase não é utilizado. Não é mais utilizado hoje em dia, né? Judiação. É outra época, a medicina evoluiu muito, a cirurgia do quadril evoluiu muito. Isso, né? A gente tá falando aqui uns 1973. 50 anos atrás. Agora você contou a minha idade. Contei sua idade, doutor. Foi sem querer. Hoje eu estou com 55 anos. 33 anos de formado. Me formei com 23 anos. E logo depois da formação, você já escolheu ortopedia? Sim. Porque é importante a gente explicar isso para quem está nos ouvindo em casa, que todo médico, primeiro, ele se forma em clínica geral, né, doutor? São 6 anos. E aí depois, ele vai para a especialidade médica. Isso. E aí, quantos anos você estudou até ser cirurgião de quadril? Então, eu me formei com 23 anos, eu passei no meu primeiro vestibular, né? Aí eu me formei com 23 anos, passei na residência, aqui em Curitiba mesmo, no Hospital Santa Casa e Cajuru, onde eu fiz minha residência, minha casa até hoje, o Hospital Cajuru.
onde eu respeito muito e trabalho ainda com os residentes, e sou professor da PUC também, né? Então, hoje ainda leciono na PUC, que também foi minha universidade, minha casa. Então, eu terminei os 6 anos, passei na prova de residência, foram mais 3 anos de residência nesses hospitais, e depois eu fui para São Paulo, onde eu fiz o meu curso de aperfeiçoamento em cirurgia do quadril, na Santa Casa de São Paulo, e na Escola Paulista de Medicina eu fiz o curso de medicina esportiva, né? Que até me levou ao Atlético. Trabalhei 2 anos como médico do Atlético, né? Por causa da minha titulação. E muitos me perguntam, mas por que medicina esportiva associado ao quadril? Eu nunca pude praticar esportes, porque desde criança sempre vinha a orientação, olha, o seu quadril é um quadril doente, o seu quadril um dia vai degenerar, vai ter uma artrose, então evite muito correr, saltar, pular, jogar bola. Eu fazia um pouquinho de tudo, Suelen, mas eu nunca fui profissional e nunca me dediquei ao esporte. Mas imagine uma criança, você limitar ela e dizer, não faça. Hoje a gente não diz não faça, a gente explica e dá as orientações aos pais, né? E foi porque eu vivi isso, né? Então eu também brincava de bola no gol. Eu também brincava de jogar vôlei, mas eu nunca fui um campeão, me dediquei à parte esportiva efetiva, né? Pelas minhas limitações. Eu fiquei com a perna 3,5 centímetros mais curta. Eu tinha dor e limitação para alguns movimentos. Então, a medicina esportiva surgiu de repente como uma fuga, sabe? Ou uma tentativa de fazer uma coisa que eu nunca tinha feito, que era trabalhar com esporte. Então, eu fiz cirurgia do quadril na Santa Casa de São Paulo e aproveitei que eu estava em São Paulo e eu sempre fui uma pessoa que gosta de estudar e falei, se eu estou aqui em São Paulo, posso fazer mais alguma coisa? Posso. Fui fazer o curso de medicina esportiva. E aí foram mais quantos anos? Mais 1 ano. Mais um ano. Então, o total foram 10 anos de formação. Nossa. História, hein? E quantos anos já dando aula, doutor? A parte acadêmica, né, ela começou, na verdade, desde quando eu voltei. Eu comecei a trabalhar no Hospital Cajuru em 1997. Eu terminei em São Paulo em 1996. Em 97 eu comecei a trabalhar no Hospital Cajuru. E eu tive já contato com os alunos de medicina. Então, para você ter uma ideia, eu fui professor homenageado lá no Teatro Guaíra em 1999 e 2000. Mas eu entrei efetivamente como um professor contratado pela PUC, hoje eu sou um professor doutor da PUC, em 2009. E graças também a essa minha parte científica, né, que como eu te falei, eu sempre gostei de estudar, e graças também ao meu relacionamento com os residentes e os alunos da PUC, na PUC eu fiz o meu mestrado em 2005 e durante a pandemia, a males que vem, que nós podemos tirar alguma coisa, né? Na pandemia, aquele período terrível que nós passamos, tudo parado, a gente não trabalhava, eu consegui terminar meu doutorado. Então, eu consegui terminar meu doutorado e continuo dando aula na PUC até hoje. Temos aí alguns anos, né, doutor? É bom a gente falar, porque além, né, de quem faz e quem fez a cirurgia, então são muitos anos estudando sobre esse assunto, né? E eu queria que você explicasse um pouquinho esse processo todo que você passou até tomar a decisão da cirurgia. Porque foram anos, né? Até a família, ou mesmo você decidir que era a hora de fazer. Imagine, 3 centímetros, então você andava mancando, tinha dor. Como que foi esse processo? Porque desde a infância, né? Então, tua primeira cirurgia com 9 anos de idade. 6 anos de idade. Aí, com 9, tava lá, né? Engessado. Fiquei 9 meses engessado. 9 meses, verdade. Meses engessado. Sim, tem razão. E aí, como é que foi isso aí? Então, vamos lá. A cirurgia de quadril, ou a artrose, que foi o que eu tive, ela não mata. Eu uso muito esse termo para o paciente. Ela não mata, mas ela judia, ela dói, ela limita. A dor, a limitação é subjetiva. Quanto que é teu nível de dor, quanto que é o teu nível de limitação? Então, a cirurgia de quadril ela deve ser feita quando o paciente achar que ele não tem mais uma qualidade de vida, ou se ele não tem, ou se ele tem muita dor. Durante a minha vida, como eu cresci com essa limitação, para mim foi muito fácil ir me adaptando ao mancar e ao ter dor. Existia o bullying, eu nem sabia que era bullying, mas lógico que existia. Mas como eu tive sempre um apoio muito grande da minha família, eu nunca me importei. E como eu falei para você,
eu nem me lembro da minha época de engessado. Não, e ela não foi traumática, senão você Pelo lembraria, contrário, com certeza. pelo contrário. Você passou por ela muito bem. Pelo contrário. Então, quando eu fui estudando, eu fui terminando meu colegial, a universidade, a residência, comecei a trabalhar, tive minha família, casei, minhas filhas, isso nunca me limitou. Porém, durante essa evolução, aos 47 anos, eu tive, na verdade, um pouquinho antes, eu comecei a ter um pouco mais de dor e de limitação. E aí eu cheguei no momento, eu falei, bom, agora é a hora de operar. Então, essa decisão de operar uma cirurgia, principalmente como nos casos de artrose, que é o desgaste da articulação, é muito da dor e da limitação do paciente. Então, você tinha artrose. Artrose. Eu tive uma doença que levou à artrose. Essa doença, ela modificou o formato do meu quadril e, devido a essa modificação, acelerou o processo de desgaste. Pense num pneu de um carro. Sim. Se esse pneu está torto, ele vai gastar mais de um lado do que do outro. Se esse pneu veio com um defeito de fábrica, genético, como eu brinco, algumas pessoas têm olhos verdes, outras não. Tem algumas pessoas que nascem com uma cartilagem ruim. E isso leva ao desgaste. Então, só aos 45 que você operou? 47. 47 anos. Então faz pouco tempo que você operou? Uns dias atrás. Olha, basicamente, uns dias atrás. Mas aí me pergunto, você não demorou demais para operar? Que segurou esse processo? Dor e limitação. Para você estava tranquilo? Eu vivia bem. Uhum. O dia que isso começou a me limitar e doer mais, eu optei por operar. Agora chega. Chega. Foi o momento. Agora vamos aproveitar a prótese para viver uma vida saudável, uma vida melhor e fazer aquilo que eu gosto, que é trabalhar, dar aula, né? Uhum. Trabalhar dentro da Sociedade Brasileira do Quadril, que foi minha realização, que foi uma coisa espetacular na minha vida. E já se arriscou a fazer um esporte novo, agora que tem um quadril novo? Já. Eu trabalhei, hoje eu pedalo, né? Eu pedalo. Uhum. Eu jogo vôlei no final de ano na fazenda ou na praia com a família. Eu já fiz algumas aulas de tênis, mas eu acabei limitando um pouco mais porque eu sou uma pessoa mais parada. Então eu tenho que ser honesto em dizer que eu não sou uma pessoa muito ativa. Mas sempre que eu posso fazer uma caminhada, ou andar de bicicleta, ou realizar algum desses esportes, eu faço. E isso te ajudou, né? Depois que fez a cirurgia do quadril, te motivou a querer fazer coisas diferentes, Com né? certeza. Com certeza. E me conta um pouco, doutor, como é que foi, assim, em relação a desafios ao longo da carreira, né? Porque nós estamos falando de... você conviveu com a doença durante muitos anos e isso não te impediu de fazer nada, porque, como você mesmo acabou de falar, a sua dor era controlada, era ok, né? Fazia um tratamento medicamentoso, com certeza? Não, muito pouco. Como foi? O que eram esses desafios, né, da época? O remédio para dor faz pouco efeito, né? Então, eu aprendi realmente a conviver com isso. Mas os desafios, eu acho que os desafios maiores da minha vida foi a formação da minha família, né? Porque isso é um desafio. A primeira filha, a Mariana, quando chegou, depois a Gabrielinha, que também quando chegou, que hoje a Mariana já formada em odonto, a Gabriela fazendo medicina, né? As duas foram para a área da saúde, né? Então, tive o apoio da minha esposa, a Valéria sempre me apoiou, porque eu, durante toda essa minha formação, eu fui várias vezes para o exterior, eu fiz vários cursos, eu fiquei muito tempo fora, assim, cheguei a ficar meses, eu ganhei uma bolsa de estudos na Itália, fui várias vezes fazer cursos e aperfeiçoamento de cirurgia do quadril fora. Eu fui o pioneiro, ou um dos pioneiros, da cirurgia de videoartroscopia no Paraná. Eu que comecei isso em 2000, 2001, quando ninguém falava em artroscopia direito. Então eu fui para fora. Então isso foi um grande desafio. E do ponto de vista de desafio na minha parte acadêmica, eu dentro do Hospital Cajuru entrei como aluno, depois eu fui staff, depois eu fui preceptor dos residentes, depois eu fui diretor clínico do Hospital Cajuru, depois eu fui chefe do serviço de ortopedia, depois eu fui chefe do grupo do quadril, depois eu fui convidado para ser diretor do Hospital Marcelino Champagnat aqui em Curitiba. Então, isso foi um desafio enorme também. Um atrás do outro, né? Eu fiz um MBA em gestão para ser gestor. Então, como eu te falei, eu sempre gostei de estudar, né? E o desafio dentro da minha parte científica, que eu falei da Sociedade Brasileira do Quadril. Veja,
E eu entrei como um associado da Sociedade Brasileira do Quadril, na gestão do meu grande amigo e compadre, o Chiroff. Eu fui, quando ele foi o presidente da Sociedade Brasileira do Quadril, eu entrei como tesoureiro dele. E depois disso, né, eu comecei na gestão de 2000 mais ou menos, 1998, 99, eu comecei como diretor, secretário, depois eu passei para diretor científico, depois eu passei para vice-presidente e alcancei o cargo máximo dentro da Sociedade Brasileira de Quadril. Eu fui o presidente da Sociedade Brasileira do Quadril, que é uma sociedade científica composta hoje por mais ou menos 800 associados. Então veja a responsabilidade, muito grande, né, de eu ter assumido essa presidência. Eu fui o 14º presidente da sociedade, sim, onde meus professores aqui de Curitiba e lá de São Paulo foram ex-presidentes. Foram presidentes, se tornaram ex-presidentes. Eu acho que esse foi o meu maior desafio. Então, dentro da minha realização pessoal e profissional na minha área, que é a cirurgia do quadril, eu ocupei todos os cargos e consegui chegar no cargo máximo. E claro que eu acho que isso se deve a algum motivo. Não sei, com certeza. Né? Não sei se é a cor dos meus olhos. Eu acho que é dom, hein, doutor? Essa capacidade de gostar de compartilhar conhecimento, com certeza é algo que te move, né? Com certeza. Então, foram 10 anos de início de formação, mas ao longo aí do que você foi conversando, tem 30, 40 anos estudando. 33 né? anos. Porque para trazer uma medicina para os nossos pacientes de fato satisfatória, de qualidade, você precisa se aperfeiçoar, né? O mercado, ele pede isso para você. E aí a minha pergunta é, como conciliou tudo isso? Família, 2 filhas, estudo, diretoria médica, diretoria clínica, professor... Ufa! Como que você conseguiu? Me conta. Você me fez uma pergunta. Desafio. Foram desafios, algumas situações, como eu falei, a família sofreu, claro, porque nessas viagens, nesses cursos, eu tive o apoio muito grande da minha esposa e das minhas filhas, mas elas sabem que elas sempre falaram, pai, você nasceu para isso, né? Porque eu vivo isso. Então, sempre foi muito trabalho. E assim, né? Acho que outra fase bem marcante, nunca foi sorte. Sempre foi esforço, determinação, né? Claro. Esforço e oportunidade. Oportunidade essa que nós vamos atrás. Não cai do céu. Tem aquele ditado, né, doutor? Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Exato. Né? Exatamente. Esse é fundamental. E me conta um pouquinho, agora em relação a professor. Que lições você procura transmitir para os seus alunos? Qual que foi mais um desafio, né? Lógico, com certeza. Mas o que, né, como mentor... O que você ensina? Qual que é a tua principal lição hoje para o teu aluno? Faça aquilo que você gosta. Não pense em resultado, principalmente financeiro. Faça aquilo que o teu coração manda. Se você não tiver essa paixão pela tua profissão, é melhor desistir. 2, comprometimento com o seu paciente. Hoje eu não vejo muito comprometimento com o paciente. Você é o médico do teu paciente. Você que tem que ir lá resolver o problema. Ou você tem que ter uma equipe que te ajude, de pessoas que pensam como você. Porque a medicina hoje está um pouco, sabe, não tem mais aquela humanização, aquele contato, muita coisa vindo artificial, muita aquele coisa... approach, né? Exato. Então, eu acho que o que eu tento passar... o que eu passo para os meus alunos é o comprometimento com o paciente, o amor pela profissão e estudar. Sim. Se você não estudar... Qualificação, né, doutor? Se você não for se qualificar, você vai cair na mediocridade. Você vai ser mais um. Com certeza. Você não vai conseguir melhorar os teus resultados. Não é se formando e acabou e sentou.
Claro, algumas pessoas hoje têm esse pensamento, eu sou mais tranquilo, eu quero viver uma vida mais tranquila, mas se você quiser crescer dentro da sua profissão e tratar bem seus pacientes, a medicina exige isso, é estudar para o resto da vida. Eu vejo agora na área da saúde, né, doutor, trabalhando aí há muitos anos já na saúde, que hoje em dia fala-se muito do foco no paciente, né, o foco no cuidado do paciente. E às vezes, de fato, a gente vê que a gente não tem uma equipe tão enganjada ao ponto de realmente focar no paciente. E que conselho que você daria, doutor, pro médico, o estudante, como se inteirar disso, como de fato ter o paciente como foco principal? Relacionamento, tratando bem o paciente, respeitando o paciente, ouvindo o paciente, examinando o paciente. Hoje é exame de imagem, exame de sangue, põe a mão no paciente. Anamnese, né? Gente, a medicina é exame físico e anamnese. Você precisa pôr a mão no paciente, você precisa examinar o paciente. Os exames são complementares. Isso já está no livro. Sim. A medicina é o médico pondo a mão no paciente. Os exames são complementares. Então, essa determinação, esse estudo, essa procura pela doença se faz não só nos exames, mas o que eu recomendo mesmo para esses mais novos, de novo, é comprometimento e fazer sua medicina. A medicina é o contato físico, o olhar, o acolhimento do paciente. Esse relacionamento médico-paciente é fundamental em qualquer tratamento de saúde. O saber ouvir, né, doutor? Eu acho que a gente está numa era que as pessoas estão tão correndo, Sim. fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, né? A era das multiatividades, multifunções, Sim. que às vezes você esquece de só ouvir. Sem dar julgamento, sem dar opinião, ouvir. Sim. E aí depois, né, conversar. Atenção. Escutar o que o próximo tem a dizer. Anamnese. Sim. Acolhimento. Com certeza, sem dúvida. E doutor, o que te motiva a continuar ensinando e praticando medicina, apesar de todos esses desafios aí que você acabou de falar, essa nova geração, né, que a gente está passando por... Exato. Uma transição de geração muito grande, né? Exato. Essa nova geração aí vem com toda a tecnologia já caminhando junto, né? Os bebês já nascem com o dedinho passando pro lado. O que te motiva a continuar? Você estando com os jovens, você sempre aprende. Você é motivado a aprender. Se você não estiver se atualizando, você vai ficar para trás, né? Inclusive, exatamente isso que nós estamos fazendo aqui. Por que eu decidi começar a fazer alguma coisa de mostrar quem é o Marco Pedroni, o Dr. Pedroni? Ia te perguntar agora, por que você resolveu criar este canal de comunicação tão importante? Educação. Porque tem muita coisa que nós vemos e os pacientes compram das redes sociais que não é bem aquilo. Então, o ensinar não é só na universidade ou para os meus residentes. O ensinar também está aqui, onde nós estamos fazendo isso agora. Onde a gente vai mostrar para o paciente a opinião de pessoas que têm uma bagagem científica, que têm uma carreira científica, que estudam. Eu não sou dono da verdade. Sim. Nem tudo que eu vou mostrar para as pessoas que vão me assistir ou que vão me ouvir é a verdade. Mas pode ter certeza que é embasado em protocolos e resultados científicos. Em fundamentação teórica, né, doutor? Perfeito. Isso é muito importante. E na minha prática. Sim. Tudo isso tem que ser relevante, né? Então, eu gosto de estar estudando, eu gosto de dar aulas, eu gosto de participar dos ensinamentos, dos congressos na universidade, com os residentes e agora até nos meios de comunicação, exatamente porque me obriga a estudar. Sim. Que eu já gosto de fazer isso, mas me obriga mais e me mantém mais jovem. Com certeza, né? sim. Me mantém mais jovem. O espírito jovem é maravilhoso, né? Não importa a idade que a gente tenha, né, doutor? Porque se a gente tem um espírito jovem... A moçada da universidade é uma, como eles dizem, né, uma vibe diferente, né? É uma vibe diferente. Agora, claro, dentro como todas as situações, também tem situações com os alunos que são um pouco chatas, né? Todo mundo no celular, as redes sociais. Então, tem algumas situações que a gente não está acostumado, porque nós somos de outra geração. Sim, com certeza. Mas isso me mantém motivado a ensinar.
Com certeza. a esse contato com o jovem e com a população, com os pacientes, com os residentes. Doutor, tá quase acabando o nosso tempo aqui desse primeiro episódio de estreia, né, do Q de Quadril. E eu queria que você falasse agora para quem estiver te assistindo o que esperar do Q de Quadril. O que nós vamos falar aqui? O que as pessoas podem, inclusive, né, se quiserem mandar perguntas pra gente, podem mandar. O que esperar do nosso podcast que vai falar sobre cirurgia de quadril e problema de quadril? O Q de quadril é de quem tem e quem faz, né? Quem teve e quem fez uma cirurgia. Eu passei por isso. Então, eu realmente sei, eu senti na pele o que é um problema numa articulação, como tratar, né? Me dediquei exclusivamente a isso. A ideia nesses nossos bate-papos e nessas redes sociais que nós estamos começando a criar aqui é transmitir um pouco daquilo que eu aprendi, que eu tive durante a minha formação, que eu posso garantir para vocês que tem fundamento científico. Nós vamos discutir algumas tecnologias novas, que nem tudo que está na internet, que está na rede social, ela vai ser capaz de resolver. Eles vendem alguma coisa, Suelen, que nem sempre tem comprovação científica. E com certeza vai vir, e como veio nesses 30 anos muitas coisas novas, estão chegando. Então, eu quero transmitir essa minha experiência, a minha visão, que não é nem sempre a 100% verdadeira, porque as coisas mudam numa velocidade muito grande. Mas eu quero ajudar algumas pessoas que às vezes chegam no meu consultório com uma ideia, ou com, eu escutei, eu vi, o Dr. Google disse, né, isso e aquilo, e eu preciso explicar que sim, até determinada situação, isso pode ser ok, mas em outras é melhor pensar 2 vezes. Tá certo, doutor. Então nós vamos ficando por aqui, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro falando, porque a gente fala pouco, né, doutor? Eu falo pouco, o senhor fala pouco. E vamos chamar o pessoal aqui para o próximo episódio. Então, no próximo episódio vamos falar sobre dúvidas de quadril, vamos explicar um pouquinho mais sobre as cirurgias, vamos falar sobre robô, vamos falar sobre muito conteúdo legal. Doutor, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e a gente vai se ver no próximo episódio falando mais sobre quadril. Com certeza. E para você que está nos assistindo, se gostou desse vídeo, já deixa a sua curtida, se inscreve no nosso canal e compartilha esse conteúdo com quem precisa ouvir sobre cirurgia de quadril. Até mais!